Eu, como alguém que já viveu muitas luas, vou compartilhar com vocês o que aprendi ao longo dos anos e o que os médicos nos dizem. Vamos lá, com calma e carinho, porque cada um de nós merece uma boa noite de sono. 1. O que os médicos nos dizem, com todo o cuidado. Sabe, meus amigos, os médicos estão sempre preocupados com a gente, especialmente quando o assunto é levantar à noite. Eles nos alertam com aquele jeitinho atencioso sobre os riscos que corremos ao sair da cama no meio da noite. E não é à toa. Lembro-me de quando eu era mais nova e pulava da cama sem pensar 2 vezes. Ah, que saudade dessa agilidade! Mas agora, os médicos me explicaram que nosso corpo precisa de mais cuidado. Eles dizem que, quando levantamos muito rápido, nossa pressão pode dar uma doideira. É como se nosso coração ficasse confuso, sabe? Uma vez, Dona Carminha, minha vizinha, levantou num pulo para atender o telefone de madrugada. Coitada, ficou tão tonta que quase caiu. Foi aí que entendi o que os médicos tanto falavam sobre esses riscos cardiovasculares. É o nosso coraçãozinho pedindo para irmos com mais calma. Os médicos também nos contam que nossa pressão pode ficar brincando de montanha-russa durante a noite. Num momento está lá em cima, no outro, lá embaixo. Por isso, eles pedem para termos cuidado redobrado. É como se estivéssemos dançando uma valsa bem lentinha com nossa saúde, entende? 2. Por que será que acordamos tanto? Ah, meus queridos, quantas vezes já me peguei olhando para o teto no meio da noite, não é mesmo? E olha que não é por falta de sono. Tem várias razões para a gente acordar. E com o tempo, fui aprendendo sobre elas. Às vezes, é aquela preocupação que não quer ir embora. Lembro-me de quando meu netinho ia fazer uma prova importante na escola. Eu ficava tão ansiosa por ele que acordava toda hora. É o que os médicos chamam de fatores emocionais. Nossa cabeça fica tão agitada que nem deixa o corpo descansar direito. Outra coisa que aprendi é sobre o que comemos antes de dormir. Teve uma época em que eu adorava um caldinho de feijão antes de ir para a cama. Que delícia! Mas, meu Deus, como eu acordava para ir ao banheiro. Os médicos me explicaram que comer muito perto da hora de dormir pode fazer a gente acordar mais. É como se o estômago ficasse fazendo uma festa enquanto a gente tenta dormir. E tem mais. Conforme vamos ficando mais experientes na vida, nosso corpo vai mudando. Alguns de nós podem ter problemas nos rins, outros têm diabetes, e os homens às vezes têm aquela história da próstata. Tudo isso pode fazer a gente precisar ir mais vezes ao banheiro durante a noite. Eu mesma, depois que descobri um probleminha no rim, passei a acordar mais. Mas não se preocupem, tem jeito para tudo. 3. Como levantar sem causar confusão no corpo. Agora, vamos falar de algo muito importante. Como sair da cama sem causar alvoroço no nosso corpo. É como se estivéssemos ensinando nosso corpo a dançar uma música bem lenta e gostosa. Primeiro, nada de pular da cama como se fôssemos adolescentes. Ah, como eu adorava fazer isso. Mas agora, a gente precisa ir com calma. Quando sentir que precisa levantar, comece movendo os dedos dos pés, depois as pernas, devagarzinho. É como se estivesse acordando cada pedacinho do corpo. Depois, sente-se na cama por uns minutinhos. Respire fundo. Conte até 10 se precisar. Só então coloque os pés no chão. Parece bobagem, mas faz toda a diferença. Lembro-me de quando comecei a fazer isso. No início, achava que estava perdendo tempo, mas logo percebi que me sentia muito melhor. Outra coisa importante é se manter quentinho. Nosso corpo não gosta de mudanças bruscas de temperatura, sabe? Por isso, sempre deixo um roupão ou um casaquinho perto da cama. Assim, quando preciso levantar, já me agasalho. É como dar um abraço em si mesmo. E tem mais uma coisinha que aprendi com o tempo. Nada de beber água gelada quando levantar à noite. Uma vez, acordei com muita sede e tomei um copo de água bem gelada. Nossa, e que erro! Minha barriga ficou toda embrulhada. Os médicos me explicaram que a água gelada pode dar um choque no nosso estômago e até prejudicar os rins. Agora, sempre deixo um copinho com água em temperatura ambiente no criado mudo. 4. Como evitar ficar acordando toda hora.
Sabe, meus queridos, com o tempo a gente vai aprendendo alguns truquezinhos para dormir melhor. É como se fôssemos preparando um ninho bem gostoso para o nosso sono. Uma coisa que mudou minha vida foi controlar a quantidade de água que bebo à noite. Antes, eu adorava tomar um monte de chá antes de dormir. Resultado? Passava a noite inteira indo ao banheiro. Agora, procuro beber mais água durante o dia e vou diminuindo conforme a noite chega. Claro, sem exageros. A gente precisa se hidratar, mas com equilíbrio. Outra coisa que aprendi é a importância de ter uma rotina para dormir. É como se estivéssemos ensinando nosso corpo que é hora de descansar. Eu gosto de ir para a cama sempre no mesmo horário, por volta das 10 da noite. No início foi difícil, confesso. Mas agora, meu corpo já sabe que quando dá aquela horinha, é momento de relaxar. E falando em relaxar, descobri que o que a gente come antes de dormir faz toda a diferença. Lembro-me de quando adorava comer aquela feijoada no jantar. Que delícia! Mas nossa, como era difícil dormir depois. Agora, prefiro coisas mais leves à noite. Um sopinha, um iogurte, uma fruta, o estômago agradece e o sono vem mais fácil. Ah, e tem aquela história dos aparelhos eletrônicos, né? Meu neto vive me falando sobre isso. No começo, eu achava bobagem. Adorava assistir minha novelinha antes de dormir. Mas sabe que ele tinha razão? Quando comecei a desligar a TV um pouquinho mais cedo e ler um livro, notei que dormia muito melhor. É como se a gente desse um tempinho para a cabeça se acalmar antes do sono. E se mesmo com tudo isso ainda tiver dificuldade para dormir, não hesite em conversar com o médico. Às vezes, pode ser necessário um remedinho para ajudar. Eu mesma, por causa da pressão alta, tomo um remédio que me ajuda a dormir melhor. Mas lembre-se, só com orientação médica. Viu? 5. Pensando bem sobre tudo isso. Olha, meus queridos, cuidar do nosso sono é cuidar da nossa vida. É como se estivéssemos fazendo um carinho em nós mesmos todas as noites. Quanto mais a gente entende nosso corpo, mais fácil fica lidar com essas mudanças que a idade traz. O importante é não ter medo de pedir ajuda ou de fazer mudanças nos nossos hábitos. Cada coisinha que a gente melhora na nossa rotina de sono é um passo para uma vida mais saudável e feliz. É como plantar uma sementinha de bem-estar todos os dias. E não se esqueçam, cada um de nós é único. O que funciona para mim pode não funcionar para você. E tudo bem. O importante é ir descobrindo o que faz bem para o seu corpo e sua mente. É uma jornada de autoconhecimento, sabe? 6. Cuidado com os movimentos rápidos. Ah, meus amigos, como é importante falar sobre isso. Sabe, quando somos mais jovens, a gente acha que pode fazer tudo num piscar de olhos. Mas conforme o tempo passa, nosso corpo pede um pouco mais de cuidado, especialmente quando levantamos. Lembro-me de uma vez, logo que me aposentei. Estava tão acostumada a levantar correndo para ir trabalhar que continuei com o mesmo hábito. Numa dessas manhãs, levantei num pulo e... Nossa! Fiquei tão tonta que tive que me segurar na cômoda. Foi um susto e tanto. Os médicos me explicaram que, quando levantamos muito rápido, a pressão do nosso corpo pode cair de repente. É como se o sangue demorasse um pouquinho para chegar à cabeça. Resultado? A gente pode ficar tonto. Ver umas luzinhas e, em casos mais sérios, até desmaiar. E não é só isso. Esse sobe e desce rápido da pressão não faz bem para o nosso coração. É como se dessemos um susto nele toda vez que levantamos de supetão. Com o tempo, isso pode não ser nada bom para a saúde do nosso coraçãozinho. Por isso, aprendi a levantar devagarzinho. Primeiro, mexo os dedos dos pés, depois as pernas. Sento na cama por uns minutinhos antes de ficar de pé. Parece que estou fazendo uma dancinha bem lenta. Mas é o jeito certo de cuidar do nosso corpo. 7. Atenção com a temperatura. Vocês já perceberam como nosso corpo fica quentinho debaixo das cobertas? É uma delícia, não é mesmo? Mas quando precisamos levantar no meio da noite, essa mudança de temperatura pode ser um probleminha. Uma vez, numa noite bem fria, levantei para ir ao banheiro só de camisola. Nossa, que erro! Senti um arrepio tão forte que fiquei toda travada.
Foi aí que entendi o que os médicos falam sobre as mudanças bruscas de temperatura. Quando saímos do quentinho da cama para o frio do quarto, nosso corpo leva um choque. É como se os vasos sanguíneos ficassem confusos, sem saber se devem se abrir ou fechar. Isso pode afetar nossa circulação e, de novo, nossa pressão. Depois desse dia, passei a deixar sempre um roupão ou um casaquinho perto da cama. Assim, quando preciso levantar, já me agasalho direitinho. É como dar um abraço em mim mesma antes de sair da cama. E não é só o frio que pode ser um problema. No verão, às vezes ligamos o ar-condicionado bem forte. Aí, quando levantamos, o corpo estranha aquele friozinho artificial. Por isso, é bom manter uma temperatura agradável no quarto, nem muito quente, nem muito fria. 8. Cuidado com o que come antes de dormir. A comida. Como é gostoso um jantarzinho caprichado, não é mesmo? Mas quando o assunto é dormir bem, precisamos ter um pouquinho de cuidado com o que colocamos no prato à noite. Lembro-me de quando adorava fazer aquele pratão de macarronada com molho bem temperado antes de dormir. Que delícia! Mas, meu Deus, como era difícil pegar no sono depois. Ficava virando na cama, com aquela sensação de peso no estômago. Os médicos me explicaram que comer alimentos pesados ou muito temperados antes de dormir pode causar uma bagunça na nossa digestão. É como se o estômago ficasse fazendo hora extra, enquanto a gente tenta descansar. E não é só o estômago que fica agitado. Alimentos muito gordurosos ou salgados podem fazer a gente sentir sede durante a noite. Resultado? Mais viagens ao banheiro e menos sono tranquilo. Aprendi que o melhor é fazer uma refeição leve à noite. Uma sopinha, um iogurte com frutas, um pedacinho de queijo com pão integral, coisas que não pesem no estômago, sabe? Se bater aquela fominha antes de dormir, uma maçã ou uma banana podem ser ótimas opções. Outra coisa importante é o horário da janta. Procuro jantar pelo menos 2 horinhas antes de ir para a cama. Assim, dou tempo para o corpo digerir direitinho antes do sono chegar. 9. Controlando as idas ao banheiro. Meus queridos, vamos falar de um assunto que muitos de nós enfrentamos. Aquela vontade de fazer xixi no meio da noite. É chato, não é? Mas é algo que acontece com muita gente, especialmente conforme vamos ficando mais experientes na vida. Eu mesma passei por isso. Houve uma época em que eu acordava 3, 4 vezes por noite para ir ao banheiro. No começo, achei que era normal da idade. Mas depois de conversar com o meu médico, descobri que poderia ser um sinal de que algo não estava bem. Para alguns de nós, essa vontade frequente de urinar pode ser por causa do diabetes. É como se o açúcar no sangue ficasse fazendo uma festa e chamando a água do corpo para dançar junto. Resultado? Mais xixi. Já para outros, podem ser os rins pedindo um pouquinho mais de atenção. Eles são como os filtros do nosso corpo, sabe? E às vezes precisam de uma ajudinha para funcionar melhor. O que aprendi é que controlar o açúcar no sangue, para quem tem diabetes, pode ajudar muito a reduzir essas idas noturnas ao banheiro. Mas olha, faz uma diferença e tanto. 10. Nossas emoções e o sono. Sabes, meus queridos, tem noites que a gente deita na cama e parece que a cabeça não para de funcionar, não é mesmo? Às vezes são preocupações. Outras vezes é aquela ansiedade por alguma coisa boa que vai acontecer. Seja lá o que for, nossas emoções podem mexer e muito com nosso sono. Lembro-me de quando minha neta ia se casar. Que alegria, mas também que ansiedade. Nas semanas antes do casamento, o que aprendi com o tempo é que precisamos encontrar maneiras de acalmar nossa mente antes de dormir. É como se estivéssemos preparando um ninho tranquilo para o sono chegar. Uma coisa que me ajudou muito foi começar a ouvir músicas calmas antes de dormir. Nada de rock agitado, viu? Risos. Prefiro aquelas músicas suaves, às vezes até sons da natureza. É como um cafuné para os ouvidos. Outra coisa que descobri foi o poder da respiração. Parece simples, mas fazer umas respirações profundas antes de dormir pode fazer milagres. Eu fecho os olhinhos, respiro bem fundo, contando até 4. Seguro um pouquinho e depois solto devagar. Faço isso algumas vezes e sinto meu corpo todo relaxando.
Também comecei a escrever um diário antes de dormir. Nada muito complicado. Só anoto as coisas boas que aconteceram no dia, coisas pelas quais sou grata. Isso ajuda a colocar a cabeça no lugar e ter pensamentos mais positivos antes de dormir. E sabe o que mais? Aprendi que não adianta ficar brigando com a insônia. Se o sono não vem depois de uns 20 minutinhos, levanto, vou para outro cômodo, leio um pouquinho ou faço algo tranquilo até o sono chegar. É melhor do que ficar rolando na cama, não acham? 11. Quando precisamos de uma ajudinha extra. Meus queridos, às vezes, mesmo fazendo tudo certinho, o sono teima em não vir como a gente gostaria. E tudo bem, não precisamos nos sentir mal por isso. É nessas horas que um bom médico pode ser nosso melhor amigo. Lembro-me de uma época em que, por mais que eu tentasse, não conseguia dormir direito. Acordava várias vezes durante a noite e me sentia cansada durante o dia. No começo, achei que era só uma fase, mas quando vi que estava afetando minha qualidade de vida, decidi procurar ajuda. Fui conversar com meu médico, aquele mesmo que cuida de mim há anos e já me conhece tão bem. Ele me ouviu com atenção. Fez várias perguntas sobre meus hábitos e até pediu alguns exames. Foi aí que descobrimos que meu problema de sono estava ligado a uma alteração na tireoide. Quem diria, não é? O médico me explicou que muitas coisas podem afetar nosso sono, desde problemas hormonais até efeitos colaterais de medicamentos que tomamos por outros motivos. Por isso, é tão importante essa conversa franca com o profissional de saúde. Em alguns casos, o médico pode recomendar medicamentos para ajudar no sono. Foi o que aconteceu comigo por um tempinho. Confesso que no início fiquei um pouco receosa. Será que ia ficar dependente? Será que teria efeitos colaterais? Mas o médico me explicou direitinho como usar, por quanto tempo. E ficou acompanhando de perto o meu progresso. O importante é lembrar que esses remédios para dormir não são solução mágica e nem devem ser usados sem orientação. É como se fossem uma muleta. Nos ajudam por um tempo, enquanto trabalhamos para resolver a causa do problema. Junto com o remédio, o médico me passou várias dicas de higiene do sono. Algumas eu já conhecia, outras foram novidade. E sabe o que percebi? Que cuidar do sono é cuidar da saúde como um todo. É olhar para nossa alimentação, nossa rotina, nossas emoções. Tudo está conectado. 12. Um caminho iluminado para o banheiro. Ah, meus amigos, foi aí que percebi. Precisava repensar essa história de andar no escuro. Os médicos me explicaram que, conforme envelhecemos, nossa visão noturna vai ficando um pouquinho menos aguçada. Além disso, aquela tontura que às vezes sentimos ao levantar pode piorar se não enxergamos direito para onde estamos indo. É como tentar dançar uma valsa com os olhos fechados, sabe? Então, o que fazer? A solução que encontrei foi instalar umas luzinhas bem suaves no caminho até o banheiro. São aquelas luzes de LED que ficam próximas ao chão, sabe? Elas iluminam o suficiente para eu ver onde piso, mas não são tão fortes a ponto de me deixar toda desperta. Outra coisa que ajudou muito foi colocar umas fitas antiderrapantes no chão do banheiro. Porque, piso molhado e pés descalços podem ser uma combinação perigosa. E sabe o que mais? Descobri uns abajures que acendem só com um toquinho. Coloquei um desses do lado da cama. Assim, quando preciso levantar, não fico tateando no escuro procurando o interruptor. O importante é encontrar um equilíbrio, luz suficiente para andar com segurança, mas não tão forte que atrapalhe o sono depois. É como criar um caminhozinho iluminado e seguro para nossas andanças noturnas. Concluindo nossa conversa, meus queridos, olha só quanto assunto importante a gente conversou. Cuidar do nosso sono é cuidar da nossa vida, da nossa saúde e da nossa felicidade. Cada coisinha que a gente aprende e coloca em prática é um passo para noites mais tranquilas e dias mais dispostos. Lembrem-se sempre, não estamos sozinhos nessa jornada. Temos nossos médicos, nossos familiares e uns aos outros para trocar experiências e apoio. Se algo não estiver funcionando bem, não hesitem em pedir ajuda ou fazer mudanças. O mais bonito de tudo isso
é perceber como nosso corpo é sábio. Ele nos dá sinais, nos ensina a cada dia. E nós, com nossa experiência de vida, vamos aprendendo a ouvi-lo e a tratá-lo com carinho. Que tal começarmos hoje mesmo a cuidar melhor do nosso sono? Quem sabe experimentar uma musiquinha relaxante antes de dormir? Ou deixar aquele copinho d'água na temperatura ambiente ao lado da cama? Pequenos gestos que podem fazer uma grande diferença. E lembrem-se, cada um de nós é único. O que funciona para mim pode não funcionar para você. E tudo bem. O importante é irmos descobrindo, com paciência e amor, o que faz bem para nosso corpo e nossa mente. Que possamos todos ter noites tranquilas e dias cheios de energia. Afinal, temos muito ainda para viver, aprender e compartilhar nessa maravilhosa jornada que é a vida. Boa noite, meus queridos. Que seus sonhos sejam doces e seu despertar seja cheio de alegria.